O Império Inca é uma das sociedades antigas mais incríveis da história da humanidade que existia nos séculos 11 e 16 na América do Sul, principalmente no atual território do Peru. O próprio Reino Inca foi fundado na cidade de Cusco e em apenas um século conseguiu se expandir para uma área enorme que se estendia por 4.000 quilômetros ao longo das montanhas andinas. A propósito, isto é praticamente idêntico à extensão horizontal dos Estados Unidos. A coisa mais surpreendente sobre os representantes desta civilização é que eles viviam em uma altitude muito alta. Para uma pessoa comum, especialmente uma moderna, permanecer em uma área assim significa, possivelmente, ter muitas tonturas e até desmaios devido ao baixo teor de oxigênio no ar. No entanto, pesquisadores que ao longo dos anos estudaram as características do corpo de residentes locais chegaram à conclusão de que o organismo dos antigos incas evoluiu especificamente para existir em tais condições. Infelizmente, o povo inca desapareceu completamente devido a doenças trazidas para o continente sul-americano pelos conquistadores espanhóis. Afinal, se o organismo deles estava acostumado às alturas, os vírus europeus eram completamente estranhos para eles. No entanto, essa civilização ainda conseguiu deixar para trás uma rica herança que ainda existe até hoje. Um dos exemplos mais impressionantes é o complexo de Machu Picchu, localizado a uma altitude de 2.450 metros acima do nível do mar. Você pode não entender de imediato o que há de tão especial nisso, além de sua própria antiguidade, mas na verdade, Machu Picchu é a personificação das incríveis habilidades arquitetônicas dos povos antigos. O fato é que os edifícios aqui foram construídos usando alvenaria seca sem cimento. Apesar disso, eles eram e continuam sendo extremamente resistentes a terremotos frequentes, que aliás ocorrem aqui até hoje. Montanhas Lushan, China. As cachoeiras são um fenômeno natural deslumbrante. Porém, esse fenômeno pode ser encontrado em vários lugares ao redor do mundo. Mas uma cachoeira de nuvens reais é algo realmente especial. Isso pode ser visto ao escalar o complexo montanhoso de Lushan, localizado na província chinesa de Jiangxi. Aliás, em 1996, esse local se tornou patrimônio cultural mundial, de acordo com a versão da Organização Internacional da Unesco. As montanhas Lushan são lindas por si só. Seus altos montes de vários tamanhos e formas são dignos do pincel dos melhores artistas paisagistas. No entanto, é o mar, ou a cachoeira das nuvens, que é a principal atração para a qual os turistas e fotógrafos de todo o mundo vêm aqui. O fenômeno faz com que as massas de ar tomem uma forma tão incomum nas montanhas de Lushan que é chamado de nebulosidade orográfica. Isto ocorre quando as ondas das nuvens formadas em um lado da cordilheira atravessam a barreira da rocha. Como resultado, as massas de ar adquirem várias formas bizarras e, como você pode ver, esse espetáculo parece realmente impressionante. Kampung Pelangi, Indonésia. Se você acha que a vida perdeu um pouco sua cor e graça, então você definitivamente precisa visitar este lugar localizado no território de Java. Até recentemente, a vila de Kampung Pelangi não era diferente das outras, até que os moradores decidiram por conta própria transformá-la em uma verdadeira obra de arte. E eles fizeram isso, pintando todos os edifícios com cores diferentes do arco-íris. Dessa forma, um lugar que costumava parecer uma vila provinciana comum se tornou uma atração turística de todo o mundo. A propósito, esse era precisamente o objetivo do autor do projeto, o professor local Slamet Widodo. Para cobrir quase 400 edifícios com pinturas e desenhos coloridos, os moradores precisaram de cerca de $22.500. E não somente moradores comuns, mas até mesmo funcionários públicos participaram desse projeto. Por exemplo, várias imagens vívidas que podem ser vistas nas paredes das casas foram pintadas pelo prefeito da cidade portuária vizinha de Semarang, a quinta maior em toda a Indonésia. Além disso, os artistas profissionais participaram ativamente do processo. Um exemplo de Kampung Pelangi foi inspirado pelos habitantes de outro povoado indonésio. Para ser mais preciso, estamos falando de uma favela na cidade de Tual, na ilha de Kaekesio. Como parte da transformação do arco-íris, o lugar onde os turistas antes tinham medo de olhar se transformou em um local colorido e muito mais seguro. Graças ao financiamento de $130 mil, os moradores locais conseguiram, além de pintar suas casas, também melhorar significativamente a infraestrutura da área. Agora, novos negócios estão constantemente aparecendo por lá, projetados para um fluxo turístico ativo. Cachoeira Seljalands Foss, Islândia. Antes de ir para este lugar incrível, primeiro você precisa aprender a pronunciar seu nome.
E pode acreditar, isso não é tão simples assim. Mas a cachoeira Seljalandsfoss é considerada uma das mais incomuns do mundo, e não apenas por causa de seu nome. Essa cachoeira é bem pequena, tem apenas 60 metros de altura e não é muito cheia de água, mas ela tem algo de muito especial. O fato é que as cascatas dessa cachoeira não correm pelo penhasco, como costuma acontecer. Elas caem diretamente no abismo, formando uma parede impenetrável de gotículas e espuma. Além disso, os turistas podem facilmente ver com calma esse milagre da natureza por dentro, até porque eles podem passar por um caminho estreito até uma pequena gruta formada por rocha. Essa formação natural incomum atrai viajantes de todo o mundo para o local. Eles vêm para a região islandesa de Sudurland para experimentar toda a potência do fluxo da água e recarregarem a energia através dessa cachoeira incomum. Montanha de Vinicunca, Peru. A famosa revista National Geographic incluiu essas montanhas na lista dos 100 lugares para visitar durante a vida, e foi mais do que merecido. A montanha de Vinicunca é também conhecida como Montanha das Sete Cores, ou Arco-Íris, devido às suas paisagens incrivelmente exuberantes. As matrizes dessa cadeia de montanhas foram formadas milhões de anos atrás do arenito vermelho, e devido às condições climáticas, as águas subterrâneas e impurezas de minerais com o tempo se transformaram em cores amarelas, vermelhas, azuis, verdes, brancas e outras. Perto dela, você também pode ver a montanha Alzangat, coberta de neve eterna, que atinge 6.000 metros de altura e contrasta incrivelmente com as multicoloridas extensões de areia. A propósito, a existência dessas montanhas no Peru ficou conhecida há pouco tempo e os primeiros turistas chegaram a visitá-las apenas 3 anos atrás. Os habitantes locais dizem que anteriormente, em todos os picos dessa cordilheira, havia neve que começou a derreter devido ao aquecimento global. Bem, este é talvez um daqueles casos raros em que as mudanças climáticas trouxeram ao planeta pelo menos alguma coisa boa. Gruta Azul, Itália. Pequenas cavernas que se formam em terreno rochoso devido à erosão do vento ou do mar são comumente chamadas de grutas. Um dos lugares mais notáveis com esse tipo de coisa está localizado em uma ilha italiana chamada Capri. Muitos chamam isso de mágica, devido à incrível cor da água local. Isso ocorre porque o fundo desta gruta é inundado pelo mar, e assim, a luz que penetra no seu interior dá à água do mar e a toda a gruta um deslumbrante tom de azul. A única maneira de chegar a este lugar incrível é nadando. É por isso que os turistas chegam aqui em pequenos barcos. Mas a coisa mais romântica sobre tudo isso é que durante uma caminhada pela caverna, o barqueiro certamente começará a cantar canções famosas napolitanas para você. E o som da voz preencherá profundamente todo o ambiente graças às propriedades acústicas das rochas. Saturnia, Itália. Essa pequena cidade chamada Saturnia está localizada na comuna toscana de Manciano e é conhecida mundialmente como um resort de spa natural. Numerosas fontes geotérmicas que podem ser encontradas aqui foram criadas pela própria natureza há muitos séculos e são definitivamente mais eficazes do que qualquer um dos procedimentos mais caros nos salões de beleza. Os habitantes locais dizem que a água nas fontes de Saturnia tem poderosas propriedades curativas e também ajudam com um problema no trato digestivo, circulação sanguínea, pulmões e pele. Além, é claro, do fato de que essas paisagens naturais são de tirar o fôlego com apenas uma olhadinha. Lago das Águas Vivas, Palau. Este é talvez o lago mais incomum do mundo, localizado em um dos arquipélagos de um pequeno país chamado Palau, que é uma ilha localizada no Mar das Filipinas, e toda a sua população tem pouco mais de 21.000 pessoas. O nome deste lago já fala por si. A lagoa, separada do Oceano Pacífico por uma faixa estreita de terra, foi naturalmente formada aqui há cerca de 12.000 anos e é conhecida por sua incrível população de águas vivas. São cerca de 2 milhões desses animais, levando em conta que o tamanho do lago é de 460 por 160 metros. Mas a água viva não foi artificialmente criada aqui para atrair turistas, como alguns podem pensar. Elas se multiplicaram aqui nessa quantidade tão incrível porque na época da formação do lago, elas foram deixadas sozinhas, sem predadores naturais. A propósito, nem precisa se preocupar. Essa quantidade imensa de mergulhadores vem aqui não porque gostam de aventuras extremas. De fato, no processo de evolução, as águas-vivas neste lago perderam as células pungentes e, consequentemente, a capacidade de queimar. Rio Lagartos, México.
De início, você pode pensar que a sombra dessas lagoas localizadas no Parque Nacional do Rio Lagartos, na península de Yucatán, é resultado da edição de filtros do Instagram. Mas pode acreditar, tudo é real aqui. Os lagos locais, Las Coloradas, são realmente rosa brilhante. O segredo dessa coloração tão incrível são os micro-organismos que vivem nos lagos, uma alta concentração de sal e um clima quente. É impossível se afogar em um lago como este, assim como, por exemplo, no Mar Morto de Israel, porque a água salgada simplesmente mantém o corpo da pessoa flutuando. No entanto, você não poderá ter essa experiência porque é estritamente proibido nadar em Las Coloradas. Mas as fotos originais daqui são definitivamente garantidas. Açores. Esta região autônoma de Portugal é geralmente imerecidamente negligenciada pelos turistas e à toa. Até porque, em primeiro lugar, os Açores são reconhecidos como um dos melhores locais da Europa para o turismo ecológico. Em segundo lugar, aqui você encontrará uma incrível culinária mediterrânea, com os mais frescos peixes e frutos do mar em porções generosas. E em terceiro lugar, este é um ótimo lugar para surfar. E não é por acaso que, entre aqueles que gostam de pegar uma onda, essas ilhas são chamadas de Havaí da Europa. A propósito, você geralmente pode encontrar nos Açores muitas atividades ao ar livre. Por exemplo, pesca oceânica, canionismo, desenvolvido aqui devido à origem vulcânica das ilhas, e até mesmo mergulho em penhascos, pulando diretamente das rochas na água. Aliás, é aqui que algumas etapas da série mundial das competições da Red Bull Cliff Diving acontecem anualmente. E eu fico por aqui, até a próxima!